Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos ao momento da pregação da palavra do Senhor. Eu convido todos a abrirem as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Iremos ler do verso 12 a 15. É uma carta que nós já expomos e estudamos ela por completa, né? Hoje nós iremos tocar novamente nesse mesmo texto, aprender mais verdades, das quais já falamos e aprendemos quando oportuno. Hoje nós iremos relembrar tais verdades. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, na palavra de Deus, é que ela fala basicamente as mesmas coisas, né? São vários assuntos, é verdade, mas são assuntos que meio que estão em circular, não é? Eles falam uma coisa, daqui a pouco ela fala novamente, e vai falando, e vai apontando, e vai enfatizando, vai indicando, e vai mostrando a maneira pela qual nós devemos viver de maneira agradável ao Senhor. Sempre falando sobre salvação e as suas consequências na vida do povo de Deus, suas implicações práticas para a vida do povo de Deus, como o povo de Deus deve viver, como a igreja deve viver, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Então, e visto que é o único livro em que temos como única regra de fé e prática, será normal ao longo de toda a nossa vida a gente estar falando de assuntos conhecidos, corriqueiros, recorrentes, mas como Paulo disse em uma das suas cartas, é segurança para vós. Falar as mesmas coisas, porque temos a tendência natural de esquecermos das verdades de Deus em vários aspectos dela. Então vamos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 15, e assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Senhor Deus bendito, cá estamos em Tua presença, Senhor, Teu povo este que foi comprado com o sangue de Teu bendito Filho, que foi vertido na cruz do Calvário para o nosso bem, para a nossa bem-aventurança. E mais uma vez, ao Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, no culto solene, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, expressando o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, nosso cântico, nossa admiração ao Senhor, nosso reconhecimento de tudo que Tu és e tudo que Tu tens feito em nosso favor, Senhor, por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Agora, Senhor, desejamos também ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração através da Tua palavra. Que esse momento singular, Senhor Deus, no culto, onde a Tua palavra será pregada, Senhor. Pedimos que o Senhor, por Tua graça, possa nos abençoar, Senhor, com a Tua palavra, nos ensinar, nos instruir, nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz a Tua palavra. Para que possamos andar e viver, Senhor, de maneira agradável a Ti.
Portanto, nos ensine nesta noite, nos abençoe com a Tua palavra, abre nosso entendimento, nosso coração, dilata a nossa alma para receber a Tua verdade, Senhor, para sermos alimentados com a verdade, e então santificados nela, para que sejamos como Cristo, para que exalemos o bom perfume de Jesus na nossa maneira de viver, Senhor. Portanto, se agrade em nos abençoar nesta noite, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu poder, através da Tua palavra, em nós e através de nós. Para a Tua glória e o Teu louvor, Senhor, para o bem do Teu povo e o avanço do Teu reino, é que nós oramos conscientes da nossa completa dependência Tua. Assim que eu oro e te peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Marcas de uma Igreja Esperançosa. Marcas de uma Igreja Esperançosa. Por que marcas de uma igreja esperançosa? Porque boa parte da carta de Paulo aos Tessalonicenses é escrita exatamente com esse objetivo de trazer esperança a um povo que estava sofrendo no primeiro século das mais diversas adversidades, como tribulações, angústias, perseguição, espólio dos bens, e até mesmo uma certa confusão doutrinária permeava a mente desses irmãos de Tessalônica no que diz respeito aos seus mortos. Como ele trata aí no capítulo 4, boa parte do capítulo 5. Ele fala exatamente sobre a vinda de Jesus, ele fala do estado dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Fala da vinda de Jesus e que nessa vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão. E depois dele tratar a questão do retorno glorioso de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo para gozar da vida eterna, então ele ordena para que console uns aos outros com estas palavras. E a partir então do verso que nós acabamos de ler, versículo 12, ele vai dar diversas orientações práticas na maneira como o povo de Deus deve viver enquanto aguarda o Senhor Jesus Cristo voltar. E ele vai apontar aqui basicamente para duas marcas de uma igreja esperançosa, que diz respeito ao relacionamento da igreja para com os seus pastores e de um para com os outros, de maneira geral. Uma igreja, irmão, cheia de esperança e que vive em piedade enquanto aguarda a vinda do Senhor, evidenciada pela maneira de como se relaciona entre si. Vou repetir. A igreja cheia de esperança e que vive em piedade enquanto aguarda a vinda do Senhor. O que é esse aguardar? É a esperança da glória futura. E essa esperança, ela é evidenciada pela maneira de como se relacionam entre si. Como a igreja se relaciona entre si. Como é o seu relacionamento mútuo de um para com o outro. Como é o relacionamento dos oficiais para com os membros e dos membros para com membros, de uns para com os outros. E Paulo vai mostrar exatamente isso, na maneira como nós devemos aguardar a vinda do Senhor. Na maneira como nós devemos viver enquanto aguardamos a vinda do Senhor, a fim de estar com Ele para todo sempre. E o que é que deve ser evidenciado em nosso viver como uma igreja local, devidamente organizada de acordo com a mente de Cristo, conforme diz a nossa confissão, né? Que consiste de oficiais e membros. Então, como a igreja deve se relacionar enquanto aguarda a volta de Cristo? Afinal de contas, essa é a nossa esperança, né? A maior das nossas esperanças é o retorno de Jesus para nos buscar, a fim de estarmos com Ele para sempre.
Mas enquanto ele não volta, como a igreja deve se relacionar? Como a igreja deve viver entre si? No envolvimento dessas duas partes, que consiste uma igreja local devidamente organizada de acordo com a mente de Cristo. Quais são essas duas partes, de acordo com a nossa confissão? 26:8. Capítulo 26 fala sobre a igreja, né? Parágrafo 8 diz logo que uma igreja devidamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste de oficiais e membros. Essas são as duas partes que compõem uma igreja local, oficiais e membros. É assim que a igreja é composta. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, como então nós, como igreja, devemos nos relacionar? Como nós devemos viver de maneira que exale essa esperança do retorno glorioso de Cristo a fim de nos buscar para estarmos com Ele para sempre? Então, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo fala, irmãos, é esse viver, é esse relacionamento, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, em relação da igreja para com os pastores. Versículo 12, 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Veja, nos versos anteriores, o que é que Paulo está tratando? A respeito da vinda de Jesus, a respeito da ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Havia uma certa preocupação das igrejas de Tessalônica do que seria dos seus parentes que tinham morrido em Cristo, né? E Paulo então escreve esse trecho, capítulo 4, capítulo 5, boa parte, exatamente para trazer esse consolo a esses irmãos que tinham perdido seus entes queridos, mas que morreram em Cristo. Ele vai dizer, calma, Jesus volta, os mortos ressuscitarão, serão revestidos de um corpo glorificado e viverão com o Senhor para todo sempre. Então console uns aos outros com essa palavra. É o versículo 11 desse mesmo capítulo, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, quando chega versículo 12, ele começa, agora vos rogamos, irmãos. Ou seja, ele começa a dar agora várias instruções práticas para a maneira como a igreja local deve viver uns para com os outros. E aqui nesse versículo 12 e 13, ele vai destacar principalmente, ou primeiramente, a maneira como a igreja deve se relacionar enquanto aguarda a volta de Jesus Cristo em seu relacionamento para com os seus oficiais, os seus pastores, os seus líderes, os seus guias, como nós vemos aqui na leitura devocional, em Hebreus 13. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja deve acatar com apreço aqueles que trabalham entre vós, aqueles que vos presidem no Senhor, aquele que vos admoestam e pastoreiam as suas almas. A igreja deve acatar com apreço os seus pastores, os seus líderes. A expressão aí, acateis com apreço, é uma palavra que também pode ser traduzida por reconhecer. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a igreja deve reconhecer aqueles que trabalham no Senhor entre vocês. Aquele que vos presidem, vos lideram, vos guiam, vos admoestam, ensinam e exortam, dentre vocês que são, evidentemente, aqui na condição de oficial. A ideia é de alguém que conhece e aprova uma pessoa no exercício de determinada função ou ofício, reconhecendo que o tal recebeu essa responsabilidade. Então a ideia aqui é da igreja reconhecendo, dentre ela, aqueles que foram chamados e vocacionados para liderá-la, para conduzi-la, para guiá-la, para pastoreá-la, aqueles que receberam esta responsabilidade do próprio Senhor por intermédio do reconhecimento da igreja local, que é aquela que reconhece, chama e o estabelece em tal ofício. Então a igreja deve honrar
É como uma cidade que reconhece que tal cidadão recebeu a responsabilidade de assumir uma função ou ofício para liderar a sociedade, e então o respeitam e o honram como um tal. Então, com esse mesmo princípio, com a qual a sociedade comum deve ter o respeito, a devida honra para com os seus governantes, de maneira semelhante também a igreja deve ter esse respeito, essa honra para com aquele que recebeu a responsabilidade de assumir a função ou ofício de liderá-los, de guiá-los, de pastoreá-los. Então, em virtude disso, em tal reconhecimento, a igreja o respeita, a igreja o honra, a igreja o reconhece como um líder que recebeu a responsabilidade de Deus para tal função, para tal ofício. E a quem o apóstolo está orientando a igreja a demonstrar tal reconhecimento, tal respeito e honra? Aos pastores, evidentemente, que são aqueles que trabalham. É a estes que Paulo está ordenando que a igreja deve honrar, respeitar e reconhecer. Nas palavras dele, né? Acatar com apreço. Quem? Aqueles que trabalham. E a palavra aqui, para trabalho, ela traz a ideia, em sua tradução, como aqueles que se cansam, aqueles que se afadigam, aqueles que se empenham para o bem da igreja. É estes que Paulo está dizendo, esses que trabalham no meio de vocês, para o bem da igreja, com empenho, com dedicação, aquele que se afadiga, aquele que cansa, aquele que persevera, apesar das dificuldades e limitações, acatem os tais com apreço. Reconheçam que Deus os levantou no meio de vocês para liderá-los, para pastoreá-los, para trabalhar em prol do bem de vocês. As características deles não é apenas estes que trabalham, mas Paulo continua dizendo aqueles que presidem, né? A palavra aí presidir significa aqueles que estão à frente, aqueles que lideram. Mas não somente eles trabalham, não somente presidem, mas também admoestam. Como diz aí no finalzinho do versículo, né? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço 3 coisas. Os que trabalham, que são as mesmas figuras aqui, né? Os que trabalham, os que vos presidem e os que vos admoestam. São 3 elementos que está composto, né? Que está intrínseco no ofício pastoral. Aquele que está na posição de liderança é alguém que está trabalhando para o bem da igreja constantemente e diligentemente, através do ensino, da oração, da visitação, da pregação, do estudo, do conselho, que está buscando, que está animando, que está exortando. Eles presidem, lideram, estão à frente, conduzindo, guiando, eles admoestam, aqueles que exortam, aqueles que advertem e reprovam em amor. Reprovam em amor. Aqueles que corrigem e advertem para prevenir. Pois são aqueles que velam pelas vossas almas como que devem prestar contas, como nós lemos agora há pouco, em Hebreus 13, 7. Então, estes que há no meio de vocês, que trabalham, que presidem, que admoestam, acatem-os com apreço. Reconheçam os tais. Os quais foram chamados para tal função, tal ofício, e que recebeu tal responsabilidade da parte do próprio Deus em reconhecimento da própria igreja local. Portanto, estes que lideram, vocês devem acatar com apreço. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que os homens, dentre a igreja local, que estão revestidos de uma certa autoridade, que estão
servindo a igreja de maneira oficial, pastoral, que tem um perfil de liderança. E aqui eu quero estender um pouco mais, evidentemente, aqui Paulo tem em mente os que estão liderando de fato, mas veja, às vezes a liderança em uma igreja não está apenas repousando sobre aquele que está numa posição de ofício, como é o caso do pastor, ou como no caso também de um diácono. Mas existem homens na igreja que não estão revestidos de nenhum ofício ou função, mas que têm um perfil, têm uma postura de um líder na igreja, alguém maduro, alguém que tem autoridade pelo seu testemunho de vida. Os tais também, a igreja também deve reconhecer, irmão. Deve tê-lo com autoestima, em grande apreço, porque é alguém que também, embora não oficial, mas nos bastidores, eles trabalham para o bem da igreja. Eles se empenham, se esforçam para o bem da igreja. Eles presidem, no sentido aqui de liderar, é como se fosse um líder na igreja, um conselheiro, alguém que está ali na dianteira, junto com até mesmo aquele que está revestido de algum ofício, no caso do pastor. Ele está ali lado a lado, ombro a ombro, trabalhando, aconselhando, orando, estimulando. Ele é alguém que admoesta, que exorta os irmãos, que se importa com os irmãos, que corre atrás dos irmãos, que adverte para prevenir, que reprova em amor. Então veja que essas características que faz parte intrínseco daquele que está revestido de uma função pastoral, de liderança, de guia em uma igreja, mas às vezes tem alguém no meio da igreja que tem as mesmas características, embora não esteja revestido de tal função oficial. E que isso aqui, preste atenção, e que tais homens no nosso meio com tal perfil pode ser um indicativo que esse tal homem tenha um chamado da parte de Deus para liderar a igreja em um determinado momento. Para ser reconhecido pela igreja, para compor o presbitério da igreja, para formar uma pluralidade de presbíteros, ou talvez para o diaconato. Então a igreja precisa estar atenta e observar, dentre nós, homens que tenham tais qualidades e características, para que futuramente possam ser possíveis oficiais da igreja e servir oficialmente. Seja no presbitério da igreja, como um pastor também da igreja, ou seja, como o diácono da igreja, para servir as mesas, para lidar com a obra de misericórdia. Versículo 13, Paulo diz que a igreja deve tê-los, não apenas acatar com apreço, como nós vimos no versículo 12, mas no versículo 13, Paulo diz que também a igreja deve tê-los em amor e máxima consideração. Também essa parte poderia ser traduzido como e estimar os mesmos em grande medida em amor. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Essa palavra aí, irmãos, máxima consideração, na nossa língua portuguesa, aparecem duas palavras, máxima consideração, mas no grego é apenas uma palavra, a qual significa, ou pode ser traduzida como estimar ou considerar. Em outras palavras, tenha-os em grande estima. Considere-o. No sentido literal, essa palavra é usada para se referir a um líder, a um chefe. Por exemplo, em Lucas 22, 26 e Atos 15, 22, ela é usada para se referir àqueles que têm influência e autoridade. É a mesma palavra usada no grego. Em Hebreus 13, 7, que fala exatamente sobre os guias,
e 17 e 24, ela é empregada para se referir aos que são guias, autoridades e professores na igreja. Em Atos 7 e 10, a mesma palavra é usada para se referir a um magistrado civil, como José do Egito, por exemplo. E em Mateus 2,6, a mesma palavra é usada para se referir até mesmo a Jesus, vindo para ser um guia, um governante e príncipe do seu povo. Portanto, irmãos, o que a palavra de Deus está ensinando é que enquanto a igreja espera o retorno glorioso de Jesus, ou seja, enquanto a igreja manifesta a sua esperança da glória eterna, enquanto aguarda o retorno glorioso de Jesus, deve haver da igreja para com os seus pastores um bom relacionamento entre ambos. A igreja deve, por causa do trabalho que realizam, honrar, respeitar, considerar e amar aqueles que Deus chamou de entre o seu povo para trabalhar, para liderar, para ensinar e exortar através da palavra, a fim de que não façam isso gemendo, mas com alegria. Mas com alegria. Irmãos, à guisa de meditarmos a respeito dessa verdade, algo que tenho observado. As pessoas que mais dão problema na igreja e as que mais passam por problemas na igreja, eu estou falando aqui de problemas morais, comportamentais, éticos. Via de regra, são as pessoas que menos ouvem o pastor, menos ouvem os conselhos, menos ouvem as orientações, as instruções dadas pela liderança da igreja, seja por um pastor ou por um irmão piedoso, por um irmão maduro, um irmão que tem esse perfil de liderança também, ainda que não esteja numa função de oficial. Isso acontece no meio da igreja, pessoas, irmãos e irmãos que vai um para o outro, que exorta, que aconselha, que chama atenção em amor, que admoesta. E observe, as pessoas que mais dão trabalho e as que mais passam por dificuldade, eu falo aqui moral e ética, e comportamental, que mais traz prejuízo à igreja, por assim dizer, que mais traz vexame, que mais traz vergonha, em termos de comportamento, de ética e de moral. São quem? São as pessoas que menos dão ouvido às instruções, aos conselhos, às orientações, às admoestações, às exortações, aos puxão de orelha. E continuam exatamente da mesma forma, causando os mesmos problemas, sofrendo as mesmas coisas, trazendo vergonha tanto para si, quanto para a família, para a igreja e para o evangelho, para o nome de Deus. São pessoas simplesmente porque desprezam os guias que Deus estabeleceu na igreja, menosprezam os líderes, não valorizam os pastores, não valorizam homens piedosos que dão conselhos para o bem, que se importam com suas almas. E então tais pessoas continuam em prejuízo pessoal, em prejuízo familiar, em prejuízo eclesiástico à igreja, em prejuízo para o reino de Deus. Mas escuta essa palavra nesta noite. Acatem aqueles que trabalham no meio de vocês para o bem da igreja. Acatem aqueles que lideram, presidem, guiam vocês na palavra do Senhor. Acatem aqueles que admoestam vocês através da palavra. Acatem-os com apreço. Tenha-os em máxima consideração. E isso significa dizer, acatar com apreço e ter em máxima consideração em amor, a obediência. Evidentemente, irmãos, não uma obediência cega. Não uma obediência desfacelada, que a pessoa não usa a razão para pensar
para meditar naquilo que está sendo instruído e ensinado. Mas uma obediência piedosa, sábia, humilde, que reconhece que tais homens Deus levantou na igreja para guiar a igreja através da palavra de Deus. Se as orientações não são bíblicas, você não tem o direito nenhum, a obrigação nenhuma de escutar, de acatar, de obedecer. Mas se são bíblicas, se são fiéis, se são boas, se lhe trará bem, se será para ajustar a sua vida, para organizar a sua vida, seja pessoal, financeira, qualquer área. Então acate. Tais líderes, tenha-os em apreço e o estime em máxima consideração. Porque essa é a maneira como uma igreja deve se relacionar com os seus líderes enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira esperançosa que deve haver no relacionamento da igreja para com os seus pastores. Irmãos, depois que Paulo considera o modo de como a igreja deve se relacionar e considerar os pastores, ele agora passa a instruir os irmãos de como eles devem se relacionar entre si, enquanto aguardam o retorno glorioso de Cristo. Então, novamente pergunto, como a igreja deve se relacionar enquanto aguarda a volta de Cristo? No primeiro ponto vimos em relação à relação da igreja para com seus pastores. Agora, em segundo ponto, nós iremos ver em relação de uns para com os outros. Em relação de um para com os outros. Versículo 14 e 15 diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Em primeiro lugar, irmãos, é de responsabilidade mútua. Isto é, de todos os membros de uma igreja local, a admoestação dos insubmissos. Evidentemente que a admoestação dos insubmissos, os membros insubmissos, difíceis, né? Teimosos, está intrinsecamente, é claro, no chamado pastoral. Mas isso não é um dever apenas pastoral. Isso é um dever também de todos, também dos membros. Porque aqui Paulo está escrevendo não apenas para o pastor da igreja de Tessalônica, ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Está ensinando como eles devem se relacionar de um para com os outros, primeiramente na relação da igreja para com seus pastores, deve tê-lo em apreço, em máxima consideração, esses que trabalham, que presidem, que admoestam. Mas também para a igreja, a maneira como a igreja deve se relacionar de um para com os outros, membro para com membro, como elas devem se relacionar entre si, de um para com o outro. É um dever, irmãos, admoestar os insubmissos, não apenas do pastor, mas da igreja, que deve ser uma igreja pastoral, isto é, que cuidam uns dos outros, que zelam uns pelos outros, que se importam uns com os outros, que devem amar uns aos outros. Admoestar os insubmissos. Admoestar, irmão, é exortar ou advertir. É chamar a atenção. Numa linguagem popular, é o mesmo que puxar a orelha. É sua responsabilidade puxar a orelha do seu irmão que está do lado, viu? Se ele ou ela se mantiver em rebeldia, em insubmissão a Deus e a sua palavra,
se não estiver andando e vivendo como deveria viver como um cristão. E o apóstolo orienta que a igreja deve advertir, puxar a orelha daqueles que dentro da igreja são insubmissos. A ideia da palavra insubmisso aqui é de alguém desordenado. Alguém insubmisso aqui é alguém desordenado, fora do padrão. Existe um padrão ético e moral que o povo de Deus deve viver. E quando alguém que é um crente professo, que é membro de uma igreja local, está andando em desconformidade com esse padrão, trazendo vexame para si, para a família, para a igreja, é dever de cada um membro da igreja, quando tendo conhecimento do caso e dos comportamentos, ir lá em amor, exortá-lo, puxar a orelha, dar-lhe um beliscão. Porque às vezes o que falta é isso. Às vezes é um beliscão que precisa apenas para a pessoa despertar daquele sono. Às vezes está cega para a realidade da qual está vivendo. Precisa apenas alguém beliscá-lo, puxar a orelha, dar uma exortação com firmeza, mas em amor. Porque está vivendo em insubmissão, uma vida desordenada, uma vida fora do padrão. Essa palavra, irmãos, insubmissos, em seu original, era usada para se referir a soldados fora do posto ou das fileiras. Então, imagina um soldado que está fora do seu posto, que abandonou o seu posto. Um soldado que quando o capitão manda entrar em ordem, né, fica naquela fileira bem retinha, a farda bem alinhada, o sapato brilhando, engraxado, bem barbeado, e fica ali naquela postura, né, de soldado em ordem. A pessoa está todo troncho. A farda está amassada, a botina está cheia de lama, a barba está por fazer, o cabelo está por cortar, ele está fora do padrão. Fora do padrão daquilo que é exigido dele como um bom soldado. Então essa palavra é aplicada a esse tipo de soldado que estava fora do seu posto, abandonava o posto. Estava fora das fileiras. A palavra também era usada, irmãos, para se referir àqueles que se desvia das ordens ou regras prescritas, usada na sociedade grega, para aqueles que não se apresentavam para trabalhar. Ou seja, são pessoas negligentes quanto às suas responsabilidades. Isso é uma pessoa insubmissa. É uma pessoa que é negligente para com as suas responsabilidades. Portanto, irmãos, a palavra de Deus nos orienta a, em amor, advertir os soldados que estão fora do posto. Aqueles que se desviaram das ordens prescritas no serviço do Senhor. A palavra de Deus está nos exortando e nos ensinando a advertir, a demonstrar, a exortar os soldados fora de ordem e os trabalhadores que negligenciam no serviço do Senhor, os quais têm negligenciado a sua responsabilidade. Sejamos sinceros aqui, irmãos. Vocês têm observado na nossa igreja pessoas insubmissas? Tenho, pastor. Por que você ainda não exortou ele ou ela? Por que vocês apenas esperam do pastor? É a responsabilidade da igreja. Exortarmos uns aos outros. A palavra diz isso. Demonstrarmos uns aos outros. Advertirmos uns aos outros. Quanto mais vede que o dia se aproxima, como diz os autores hebreus, no capítulo 10, versículo 26, 25, 26, 25, versículo 25. Ele fala daqueles que abandonaram a comunhão, abandonaram o culto, abandonaram a congregação, deixaram de se congregar. Ele vai dizer, admoeste-os, quanto mais vede que o dia se aproxima. Não somente nesse aspecto de abandonar a congregação, né, o congregar, o ato de congregar para prestar culto, mas em todas as áreas, qualquer aspecto, que você veja que algum irmão esteja em falta,
esteja negligenciando, esteja sendo irresponsável, esteja dando mau testemunho, é de sua responsabilidade chamá-lo, chamá-la e em amor exortá-lo. Para o bem da alma dele. Para o bem da alma dele. Para o bem da alma dela. Usando essa figura, né? Se você está vendo seu companheiros de batalha fraquejando, se você está vendo seus amigos soldados, o barba por fazer, com a botina suja, com a roupa amassada, com o cabelo grande, todo desordenado, faça o favor, oriente ele. Chame a atenção dele. Diga que ele é um soldado de Cristo e precisa andar conforme o padrão, conforme a regra prescrita da palavra de Deus. Não somente devemos, irmãos, admoestar os insubmissos, mas também devemos consolar os desanimados. Versículo 14, parte B. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Consoleis os desanimados. Irmãos, enquanto aguardamos o Senhor, devemos não apenas advertir os insubmissos, mas também consolar os desanimados. A palavra aí para consolar traz a ideia de incentivo, incentivar, encorajar. Essa é a ideia de consolar. Incentive ele. Encoraje seu irmão. Já fui muitas vezes consolado aqui, viu, por pessoas, viu? Encorajado. Incentivado. Momentos que eu não queria nada. Mas chega irmãos e vamos, pastor. Vamos lá, pastor. Vamos, pastor. Digo, vamos. Sem vontade. Sem alegria, sem prazer, com desânimo. Mas irmãos que simplesmente vieram e disseram, vamos lá, pastor. Vamos fazer, pastor? E é aquela palavra que nos encoraja. Que nos traz um incentivo. Que ao mesmo tempo nos traz consolo. E saber que, apesar das nossas fragilidades e desânimos, Deus sempre levanta alguém para nos dar uma palavra de encorajamento, incentivo. E isso nos consola, nos refrigera a alma. E quem precisa de incentivo, encorajamento e consolo, senão aqueles que estão desanimados? Os desanimados, irmãos, são os de pouco ânimo, os de pouca força, os de pouco ânimo. São aqueles que estão com o coração desfalecido, abatidos, desanimados e desencorajados. Esses são os desanimados, aqueles que têm pouco ânimo. O desânimo, irmão, é um mal que acomete a todos nós. Muitas são as causas circunstanciais, das mais variadas, que geram em nós o desânimo. Às vezes são questões que envolvem a própria igreja, às vezes são questões familiares, às vezes são filhos, às vezes são nossos próprios pecados. Uma série de coisas pode causar em nós desânimo. Mas ele é uma realidade na vida do crente. Pode ser causado por vários fatores que abrangem todos os aspectos da nossa vida. Todavia, irmãos, precisamos entender algo muito importante a respeito do desânimo. O desânimo é real? É real. Mas ele não é sinônimo de negligência. É isso que precisamos deixar claro e é preciso que precisamos entender, irmãos. Desânimo não é sinônimo de negligência. Ou desânimo
não justifica a minha irresponsabilidade e negligência. E nós somos tão ruins que às vezes nos valemos exatamente do desânimo que estamos passando para justificar as nossas negligências e irresponsabilidades. Deixamos de fazer aquilo que nos compete, aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que é nosso dever, sob o pretexto de que estamos desanimados. Mas preste atenção, que desânimo não é sinônimo de negligência, ou, em outras palavras, o desânimo, ele é real, e não o desconsideramos, mas ele não deve ser usado para justificar a nossa negligência, a nossa irresponsabilidade. Ficamos desanimados? Sim. Muitas vezes desfalecemos, ficamos abatidos, de espírito caído, de coração desanimado. Sim, é verdade. Mas nós não sairemos justificados, sem culpa, se negligenciarmos nossas responsabilidades. O desânimo não é uma carta branca, irmãos, para eu cruzar os braços e deixar de fazer aquilo que é o meu dever. E às vezes usamos exatamente do desânimo para deixar de fazer o que nos deve, o que devemos fazer. Mas isso não justifica a falta do cumprimento das nossas responsabilidades. O desânimo não justifica ele. O que acontece é exatamente isso. É que há muitas pessoas que chamam a sua negligência de desânimo. Não confunda. Negligência é uma coisa, desânimo é outra. Desânimo não é pecaminoso. Pode vir de uma fonte pecaminosa, quando é causado pelo pecado. Mas ele não é pecaminoso em si. A negligência é pecado em si. É um ato pecaminoso em si. É quando eu deixo de cumprir os meus deveres, as minhas responsabilidades. Então o que acontece é exatamente isso, é que há muitas pessoas que chamam a sua negligência de desânimo, achando que justifica a sua irresponsabilidade e falta de compromisso. Estou tão desanimado, estou tão fraco, estou tão abatido de espírito. Ok, isso é real, isso é verdadeiro, isso pode estar acontecendo com qualquer crente. Mas não se apegue a isso para justificar as suas irresponsabilidades, as suas negligências. Porque negligência é pecado. Deixar de cumprir essa responsabilidade é pecado de omissão. Quando nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. Irmãos, o desânimo é real, mas não justifica a sua negligência no cumprimento de suas responsabilidades. Portanto, irmãos, aos insubmissos, exortemos, mas aos verdadeiramente desanimados, enquanto aguardamos o Senhor, devemos consolar, encorajar e confortar. É um dever também seu, viu? Como membro de uma igreja. Consolar aqueles que estão desanimados. Consolar aqueles que estão desanimados. E toda vez, quando alguém desanimado e que você for tentar consolar, dar uma palavra de encorajamento, e este alguém usa o desânimo, a tristeza, a frieza para justificar as suas irresponsabilidades, aproveite também e o exorte. Aproveite também e chame a atenção dele. E puxe a orelha dele, porque uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Desânimo é uma coisa, negligência é outra completamente diferente. Então, se alguém que você for consolar, encorajar, incentivar, usar como desculpa a frieza, o desânimo, a fraqueza,
para justificar as suas irresponsabilidades. Então aproveite e exorte ele também, mostrando que isso é pecado. E de que o seu desânimo, embora verdadeiro e real, não pode ser usado para justificar as suas negligências, as suas irresponsabilidades, a sua falta de compromisso. E Paulo continua falando, então, como a igreja deve se relacionar de um para com os outros enquanto aguarda o Senhor Jesus Cristo. Como uma igreja esperançosa. Devemos também amparar os fracos. Amparar os fracos. 14c, não é? Ampareis os fracos. O que é amparar? É agir como um muro de arrimo. Você já viu, às vezes, aqueles muros mal feitos que fica querendo pender, cair? O que é que a pessoa vai? Vai lá e coloca um calço, né? Prende lá o muro, você vai cair não, fica aí. É exatamente essa a ideia, irmãos, implícito aqui no nosso texto, quando Paulo nos orienta a amparar os fracos. Existem muitas pessoas fracas no nosso meio. E fraqueza aqui tem a ver, muitas vezes, com imaturidade. Porque o crente maduro, embora ele passe por desânimo, por momento de tristeza, de angústia, de frieza, mas ele já é maduro o suficiente para saber lidar com aquela questão. Para saber passar por tal situação, por tal momento na sua vida. Ele consegue contornar a situação, ele consegue vencer os seus desânimos, ele consegue perpassar aquelas circunstâncias que têm causado tal coisas na sua vida. Mas há pessoas fracas que, de fato, irmãos, em tais circunstâncias, quer titubear para distante do Senhor, quer chutar o pau da barraca, quer abandonar tudo, sabe? E exatamente essas pessoas que nós precisamos amparar, porque são como muros que estão caindo, está lá, cheio de trinco, cheio de rachaduras. Então a gente precisará para dar o apoio, amparar, colocar um calço, suportar com ele tal fragilidade. Devemos também ser longânimo para com todos. Versículo 14, parte D, né? E sejais longânimos para com todos. Longânimo tem a ver com paciência. Com paciência. Devemos ser pacientes com todos. Paciente com todos. Todos se engloba quem aqui? Todos os irmãos da igreja. Pacientes com o pastor, pacientes com os irmãos fracos, pacientes com os insubmissos, pacientes com todos. E por último, a igreja esperançosa também deve ser uma igreja que não é vingativa. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É o que Paulo está dizendo? Uma igreja esperançosa, enquanto aguarda a vinda do Senhor, a fim de estar com Ele para todo sempre, em glória, em alegria eterna e perfeita, não deve ser uma igreja vingativa. Uma igreja que se vinga. Uma igreja que retribui na mesma moeda, que paga o mal com o mal, que quer mal àqueles que lhe quer mal, que faz o mal àquele que lhes faz mal. Não, irmão, devemos sempre buscar fazer o bem para com todos. Devemos fazer o bem e seguir sempre o bem entre vós, diz o texto, e para com todos. Não devemos ser uma igreja, pessoas, crentes vingativos, porque ao Senhor pertence a vingança. Devemos ser pacientes para com todos. Devemos sempre seguir o bem entre nós, fazer o bem de um para com o outro, fazer o bem até mesmo aquele que nos fazem mal, abençoar aquele que nos maldizem.
Orar por aqueles que nos perseguem. Devemos fazer o bem dentre nós e para com todos. Assim, irmãos, deve ser a maneira pela qual uma igreja esperançosa deve viver, enquanto aguarda a vinda do Senhor. Honrem seus líderes, honrem seus pastores, respeite-os, tenha em autoestima, acate-os com apreço, tenha-os em máxima consideração, obedeça-os para que ele não pastoreie gemendo, mas não somente haja assim para com os pastores, assim também de um para com os outros. Assim também de um para com os outros. De maneira resumida, ame uns aos outros. E amar uns aos outros vai implicar exatamente nisso que nós acabamos de ver. Admoeste os faltosos, os insubmissos, os rebeldes, aqueles que estão fora do padrão. Console seus irmãos desanimados. Suporte e ajude a carregar o fardo dos fracos. Seja paciente com todos, com os rebeldes, com os insubmissos, com os desanimados, com os fracos, e não se vingue. Não seja vingativo. Não pague mal com mal. Sempre faça o bem. Sempre faça o bem. Seja farto de boas obras. Seja abundante na prática do bem. Tanto para com seus irmãos, como para aqueles que lhe querem mal. Em cada oportunidade, ele faça o bem, ele retribua com o bem. Não pagando mal com mal. E é assim que uma igreja esperançosa vive, irmãos, enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor.